Olá, pessoal! Eu sou a professora Andriele, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Hoje eu trouxe uma coisa diferente e muito divertida para a gente aprender juntos. Vocês já ouviram falar em poemas visuais? Vamos descobrir o que são esses poemas diferentes, como eles funcionam, como a gente lê, por que são importantes e como eles podem ser incríveis na literatura, principalmente para crianças como vocês. Preparados para mergulhar nesse mundo criativo e cheio de imaginação? A gente sempre pensa que poema é aquele texto bonitinho, com rimas, versos e estrofes, não é? Mas e se eu contasse para vocês que existe um tipo de poema que a gente não lê só com as palavras, mas também com os olhos, como se fosse um desenho ou uma imagem? Isso mesmo! Tem poemas que usa formas, cores, letras espalhadas e até o espaço em branco da folha para contar alguma coisa, passar um sentimento ou uma ideia. E ele continua tendo poesia. Vamos começar relembrando o que é um poema tradicional. Um poema é uma forma muito especial de escrever e de se expressar. Ele não conta as coisas como num texto comum. Ele usa palavras de um jeito bonito, criativo e cheio de emoção para falar sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os sentimentos ou sobre qualquer coisa que a imaginação quiser inventar. Em vez de ser escrito em parágrafos, como um texto que conta uma história, o poema é feito de versos e estrofes. Lembrando que verso é cada linha do poema e estrofe é um conjunto de versos, ou seja, os versos que juntam em grupinhos, como se fossem pequenos blocos. Como exemplo, vamos ler juntos um poema de Cecília Meirelles, A Flor Amarela. Olha a janela da bela Arabella. Que flor é aquela que Arabella molha? É uma flor amarela. Percebeu que tudo é feito com palavras? A gente lê com os olhos, mas entende tudo com a imaginação. Mas o que diferencia este poema de um poema ilustrado? O poema ilustrado é bem parecido com o tradicional, mas com uma diferença. Ele tem desenhos juntos com os versos. A ilustração ajuda a contar a história do poema e a deixar tudo mais bonito e fácil de entender. Vamos ver o mesmo poema de Cecília Meirelles, como fica se o ilustrarmos? Não podemos deixar de citar alguns autores brasileiros que fazem poemas ilustrados lindos. São eles: Rosiana Murray, Elias José, Tatiana Belink. Esses autores são muito importantes na literatura infantil porque ajudam as crianças a gostarem da leitura desde cedo. Agora, vamos conhecer algo novo. Você já ouviu falar em poema visual? Sabe o que é um poema visual? O poema visual usa palavras, letras, formas, desenhos e até espaços vazios para criar uma imagem que também tem poesia. Uma palavra escrita em forma de árvore, como esta que fiz com a ajuda da inteligência artificial usando a palavra árvore. Versos que formam contornos diferentes, como o poema Sem Arrependimento, de Fábio Bahia. É gratificante olhar para trás e ver que nosso trajeto foi belo e justo. Nesse tipo de poema, a leitura não é só com os olhos que veem palavras, mas também com os olhos que veem imagens. A gente precisa olhar tudo, o formato, a direção das letras, os espaços,
tudo faz parte do poema e compõe uma poesia. Ah, que aula gostosa, não é mesmo? Eu estou adorando aprender e descobrir tantas curiosidades com vocês. Quem diria que o poema pode expressar a poesia não apenas com palavras escritas em linhas, mas também com formas, desenhos, espaços e até imagens que falam aos nossos olhos. Quanto mais a gente explora, mais percebe que a poesia está em todo lugar, em cada letra, em cada cor, em cada ideia criativa. E para deixar tudo ainda mais claro, agora eu vou mostrar para vocês um quadro com as diferenças entre os 3 tipos de poemas que conhecemos até aqui. Vamos lá? Observe este quadro. Temos 3 tipos de poema: poema tradicional, poema ilustrado e o poema visual. Tem versos e estrofes? O poema tradicional, sim. O poema ilustrado, sim. O poema visual, nem sempre. Tem ilustrações? Poema tradicional, não. O poema ilustrado, sim. O poema visual, às vezes. A imagem faz parte do poema? No poema tradicional, não. No poema ilustrado, sim, mas como apoio, uma forma de ajuda. E no poema visual, sim. A imagem é parte principal do poema. Você sabe como ler um poema visual? Primeiro, olhe com calma. Veja o desenho, o jeito que as palavras estão colocadas. Segundo, leia tudo, até o que não está escrito. Às vezes, o espaço vazio também fala. Terceiro, procure letras maiúsculas. Geralmente, todo o texto inicia-se com a letra maiúscula e finaliza com um sinal de pontuação. Quarto, procure ler de fora para dentro. Primeiro, leia o contorno externo. Depois, leia os internos. Quinto, leia seguindo o contorno do desenho. Depois de identificar o início do poema, siga o contorno do desenho que ele representa. Sexto, use a imaginação. O poema visual é um convite para brincar com os olhos e com a mente. E por que o poema visual é importante? Ele estimula a criatividade. Ajuda a olhar as palavras de outro jeito. Mostra que a poesia pode ter brincadeira e arte ao mesmo tempo. É ótimo para quem gosta de desenhar, inventar e imaginar. O poema, em todas as suas formas, serve para nos fazer sentir, pensar, imaginar e sonhar. Pode ser com rima, sem rima, com desenhos ou sem. O importante é que ele toque o nosso coração e nos ajude a ver o mundo de um jeito diferente. Agora que você já conhece os poemas tradicionais, os poemas ilustrados e os incríveis poemas visuais, que tal criar o seu próprio? Pode ser um poema em forma de sol, em forma de flor ou de passarinho. Pode ter rima, desenho, palavras pulando, rodando. Pode ser alegre, engraçado ou cheios de amor. E espero que a aula de hoje tenha feito brilhar em vocês a vontade de ler, criar e sonhar com poemas. Que cada verso, forma ou imagem inspire vocês a ver o mundo com olhos de poeta. E para expandir a sua aprendizagem, não esqueça de acessar o portal Conexão Escola e descobrir novos conteúdos. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!